Olá, pessoal. Gostaram dessa abertura? Bem-vindos a mais um Cut Pop. E roda a vinheta. Essa aqui é uma abertura, voltamos pro sinal. É uma abertura meio thriller, né? Vocês viram que é um negócio meio bizarro. É porque o tema hoje vai ser sobre fatos, certo? E fakes interessantes sobre monstros, de um modo geral, certo? Por que eu trouxe esse fatos e fakes sobre monsters, né? Monstros da cultura pop, né? De um modo geral. Né? O que é fato e o que é fake. Eu vou começar essa lista com Drácula. Apesar que meus dentes não estão grandes, mas é o que é a vida. Bom, o Drácula, ele é inspirado numa história, né? Num conto, mas o personagem em si é inspirado numa pessoa real, né? Que era um assassino romeno, digamos assim, né? Um conde romeno. E ele tinha um costume de matar as pessoas, esquartejar, fazer horrores. E se criou um mito em volta dele de que ele se alimentava dessas pessoas, do sangue dessas pessoas. Porque depois que ele matava, eles, digamos assim, ele expunha os corpos das pessoas que ele matou, porém sem sangue. Né? Não encontravam sangue, né, nos corpos. Por isso, as pessoas deduziam que ele tomava o sangue de suas vítimas. Daí se criou a ideia e o mito do Drácula, né, da pessoa do Drácula, né, e dos vampiros ligados a ele. Né. Outro detalhe também interessante que se criou acerca do personagem é ligado aos morcegos. Os morcegos na Romênia é muito comum e são animais que também só andam à noite, né, só circulam à noite, não circulam durante o dia. Uma coisa que também era característica do personagem, digamos assim, né, de quem inspirou o Drácula. Né? A pessoa que inspirou o personagem. Ele não andava na sua aldeia durante o dia. Ele fazia essas criminalidades, até andava, mas ele fazia essas criminalidades durante a noite. Tá? Então o mito foi sendo construído em cima disso. Tá? Então existe um fato verdadeiro sobre o personagem e existe as fantasias de se transformar no morcego, sair voando, essas coisas assim. E derreter, se aparecer no sol, coisa do tipo. Outro fato também interessante é que existe duas doenças vinculadas ao que nós chamaríamos de vampirismo. Tá? Uma é a alergia ao sol. Pois é, existem pessoas, é raro, que têm alergia ao sol, que são os albinos, de um modo geral. Né? Os albinos eles não conseguem ficar muito tempo no sol. Começam a aparecer manchas no corpo, machucados e feridas horríveis. Então, é uma dessa série e é considerado também hoje uma deficiência da pele. Né? Considerado um tipo de deficiência. A segunda coisa é os dependentes de sangue. Tá? Os dependentes de sangue também é um problema genético que faz com que as pessoas dependam de consumir sangue. As pessoas precisam consumir sangue, senão morrem. Então, ela não sai mordendo ninguém. Acho que vocês perguntem, não sai mordendo ninguém, não. Ela consome sangue, mas não sangue exatamente humano somente. Eles consomem sangue de animais para poder sobreviver. Isso você vê também em alguns filmes, eles relatam alguma coisinha desse tipo, como é o Diário do Vampiro, por exemplo. Que toma sangue de rato, sangue de porco, que são sangues similares ao humano, né? Eles consomem aquele sangue ali para sobreviver, para não ter que consumir sangue humano. Certo? Mas isso aí são alguns fatos e fakes relacionados ao personagem, tá? Mas ele não é o único dessa lista. Nós também temos o lobisomem, né? O lobisomem é também criado baseado numa família que tem um transtorno físico que dá a eles uma aparência de lobos, digamos assim. Eles são peludos no corpo inteiro e suas presas geralmente são afiadas e grandes. Então, ele tem um rosto um pouco modificado aqui na frente. Então, dá uma impressão de lobisomem, uma mistura de homem com lobo, tá? É uma falha genética dessa família. Inclusive, existe até um familiar deles aqui no Brasil, que eu já vi no Ratinho. Quem tiver curiosidade, o Ratinho já mostrou essa família de lobisomens brasileiros, legítimos, né? Mas eles não se transformam em lobisomens. Eles têm aquela aparência para a vida toda.
Tá? E é muito triste, o pessoal tira sarro, zomba, é horrível. É um problema de verdade, ele existe, tá? De fato. Então não tem o lobisomem, um homem que se transforma em lobo, que é gostoso. Não é bem isso. Existe o transtorno, existe o problema, mas se criou uma fantasia em cima daquilo ali também, tá? O Igor, né, do Frankenstein e Victor Frankenstein são dois personagens que existiram. E no caso do Igor, a deficiência do Igor, que é o Cocunda, né, é uma deficiência que nós conhecemos hoje e ela existe, certo? Para quem não sabe. Aquela deficiência de deformidade, aquilo ali é real, que existe, é fato. O Victor Frankenstein, ele era um cientista, né, ele também foi inspirado numa ideia, num conceito, de um cientista que queria trazer não só uma pessoa à vida, mas ele também queria fazer isso através das transfusões. Quem tiver curiosidade sobre esse, eu acho que vocês vão encontrar no documentário no YouTube sobre o primeiro transplante de coração. Então, vocês podem pesquisar no YouTube, o primeiro transplante de coração que existiu no mundo, vão falar um pouco sobre esse médico que fez isso. Ele fez o transplante para essa pessoa viva. Então, a ideia era mais ou menos essa. Então, baseado nisso, foi criada a história do Frankenstein, né? Dessas doações de partes do corpo, que era algo que já era pensado. Tá? O outro é o monstro de Frankenstein, né? Já ligado aí ao Victor, né? Que é essa pessoa que conseguiu, é a primeira pessoa na história do mundo a receber uma transferência, uma transfusão, tá? De órgãos ou de partes do corpo. Então, foi daí que veio a ideia de Frankenstein. Não é um morto-vivo que vai sair andando lá. Não. Zumbis, aproveitando que estou falando de Frankenstein, né? Eu falo de zumbis também. Os zumbis, eles são baseados no texto bíblico, né? De Apocalipse, por sinal. Não lembro agora a referência, mas ele fala em relação que a terra e o mar dará conta de seus mortos, quer dizer que os mortos ressuscitarão. Inclusive, esse texto bíblico ele também é usado em Resident Evil e em várias outras produções que falam em relação a zumbis ou mortos-vivos. Então, esse texto serve de base para tudo isso. Como isso é possível? Isso aí, no caso, é fake, tá? O fake não estou falando no aspecto bíblico, mas eu falo do aspecto do cinema. Eu acredito que não vai ser daquele jeito. Eles imaginam que, baseado no texto bíblico, vai ser mais ou menos daquele jeito. Mas não é bem assim. Quem lê o texto bíblico vê que não é bem um zumbi, um morto-vivo, que cérebro. Não é bem isso. Né? Eles fantasiaram o negócio baseado no texto bíblico. Certo? O texto é fato, que está lá, um dia pode acontecer, né? Que ainda não aconteceu. Lembrando que o livro de Apocalipse está falando de um futuro ainda que não aconteceu, né? Então pode ser que aconteça. Até porque também existem estudos de hoje em dia, né? Vai tentar trazer da vida aos mortos. Acreditem nisso, né? Existe esse estudo ele é real, ele existe, certo? Ele é feito pela Academia de Londres, se eu não estou enganado. Academia de Ciências de Londres, que ela tem estudado em relação a dar vida aos mortos. Inclusive, alguns filmes de zumbi vêm de lá, tá? Pra quem não lembra. Londrinos, alguns, né? Alguns filmes são ingleses até, tá? Múmias. O que é fato e o que é fake. Bom, o fato é que as múmias, quando o pessoal morre, eles são mumificados, são enterrados e esperam ser ressuscitados, né? Depois que passarem por todo o processo lá no submundo. Esse é o fato, é o que eles acreditavam. O fake. O fake é que eles não voltam. Eles não vão voltar, não. Nada disso. Eles não vão voltando assim. Até porque boa parte das múmias só tem hoje em dia a ossada, né? Não tem mais nada. É uma ossada coberta com pano e é isso. A múmia simplesmente é isso. Certo? O mesmo caso é os fantasmas. Os fantasmas, as pessoas acredito que são moléculas de energia que ficam flutuando no ar, né? E isso é o que as pessoas imaginam. As pessoas creem no que quiser. O que eu creio é que morreu, vai para o céu, vai para o inferno e acabou-se. Não acredito nos vagantes, tá? Os espíritos vagantes para mim são demônios. Se aparecer algum, é demônio. Certo? Não creio que sejam pessoas. As pessoas quando morreu, acabou-se.
né? Só no céu, no inferno e acabou a conversa, tá? Essa é a minha forma de resumir a minha ideia do fantasma, tá? Bruxas. Bruxas, esse é interessante. O Bruxas, mas ela não é bem um monstro, depende. Né? De acordo com algumas mitologias, elas se transformam em monstros, em animais, e tem uma aparência meio grotesca. Então, geralmente, ela entra nessa lista dos monstros, as bruxas. Tá? São reais, são fictícias? Sim, são reais, elas existem. Algumas coisas que elas fazem são reais, é possível fazer, outras nem tanto. Não vou entrar no mérito do que elas fazem ou não, né? Mas sim, elas existem, sim, elas podem fazer algumas coisas do mundo mágico, certo? Então, você vê muito disso na internet, se tiver curiosidade, vai pesquisando, você vai ver que tem muita coisa ali. Também tem pessoas que foram, como é o caso lá das bruxas de Salem, foram acusadas de bruxaria, sem ser bruxas, porque elas tinham dons, né? Ou algum talento que levou a crer para as pessoas que elas eram bruxas, né? Como curandeiras, coisas do tipo. Então, por causa disso, essas pessoas foram condenadas, né, de formas diversas: a forca, a decapitação, afogamento, fogueira, inúmeras formas, né? E elas não eram bruxas. Né? De fato, elas não eram bruxas. Até poderia haver uma bruxa entre elas, mas, de fato, a maior parte delas não era bruxa. Se fosse, elas tinham conseguido se soltar, na minha opinião. Né? Essa é a minha sigela opinião. Né? E tem essa categoria de bruxas, que é o que nós chamamos de bruxas fake. Essas são as bruxas falsas, né? Que as pessoas chamam de bruxa, mas não é bruxa. Então, o pessoal fica sabendo. Monstro do Pântano. Nossa, o Monstro do Pântano. Ele é muito famoso. Inclusive, é o Lago Ness, né? Eu também botei aqui, né? É o Monstro do Pântano, do Lago Ness, do mar e do rio. Esses monstros todos que fazem parte dessas mitologias são baseados em animais reais. Por exemplo, o monstro do pântano é baseado num monstro pré-histórico que havia no pântano, ou que há ainda nos pântanos, né? Que vivem lá e a gente nunca vê. São animais ou que a gente nunca como se fala, testificou ou comprovou que eles existem, ou já existiu de algum momento na história. Isso acontece em pântanos, rios, lagos, que é o caso do Lago Ness, do mar também, monstros do mar. Inclusive, os monstros do mar são muito mais comuns do que o do pântanos, rios e lagos. Por quê? O nosso oceano ele detém 70% como se fala, da Terra. Ele ocupa hoje 70% do que é Terra. O nosso planeta vai se chamar planeta água, não planeta Terra, né? Porque 70% é só água. Né? Propriamente dito, nós somos feitos de água, para quem não sabe. Então, é complicado de você dar uma definição nesse aspecto aí. Então, lá tem muitos monstros no oceano que nós nunca vimos, como o Kraken e outros, certo? Só para vocês ficarem sabendo aí que é possível sim, existem, tá? O Doutor Monstro. O Doutor Monstro é aquele que o pessoal conhece muito, de que se transforma, quando toma aquela formulazinha, se transforma num monstro. Era um homem e vira monstro. Esse mesmo conceito foi trazido ali para o nosso querido e amado Hulk, né? Que ele se transforma quando está com raiva. Né? É um conceito. É possível? Sim, sim. É baseado, na verdade, em uma droga que altera os sentidos da pessoa, né? E desvio de dupla personalidade. Sim, é possível. Quem assistiu ali Fragmentado vai entender o que eu estou dizendo, o Doutor e o Monstro, né? Mas não tem a tal da bebidinha. É um transtorno, certo? A droga, sim, é possível que ela crie um transtorno e que faça com que a pessoa vire um monstro, mas não é um monstro como vocês estão pensando, um monstro de aparência monstruosa, não, mas de atitudes monstruosas, tá? Então é possível. Então, é um personagem também que eu botei aqui só para trazer para vocês. E outros seres de mitologia. Alguns seres de mitologia e lendas urbanas, para encerrar, né, o nosso vídeo, como dá para explorar tantos monstros assim, existem sim outros de mitos e lendas urbanas baseados em fatos ou em coisas que realmente aconteceram, mas não tem uma comprovação científica. É o caso, por exemplo, do Minotauro, da sereia, o Boto, Saci e assim por diante. Então, existem vários e que tem uma certa comprovação científica e outros que não têm, tá?
Então, se vocês gostaram do vídeo, vocês dão aquele like, ou como os meninos dizem, o like maroto, certo? Se vocês curtiram, né? Se vocês querem mais desse formato de vídeo, comente algum outro monstro, escrevam aqui embaixo, a gente pode fazer um outro vídeo depois, tá bom? Beleza? E é só por hoje.